Olá, seja muito bem-vindo. Veja nesta edição. Máquinas e equipamentos são os maiores causadores de acidentes de trabalho no país, mas dispositivos modernos podem ajudar na prevenção. Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos assina termo de cooperação técnica com o MPT para inibir o assédio no esporte. Dia Internacional do Jovem Trabalhador marca a inserção de jovens no mercado de trabalho através da aprendizagem. Terceira edição da Agenda Político-Institucional da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho traz proposições ao Congresso Nacional, visando maior atenção aos direitos do trabalhador brasileiro. Tudo isso e muito mais, agora. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A gente começa o Trabalho Legal mostrando a importância da prevenção nas empresas que se utilizam de máquinas e equipamentos, os maiores causadores de acidentes de trabalho no Brasil. Uma norma criada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conhecida como NR12, visa garantir que esses equipamentos sejam seguros e preservem a integridade física do trabalhador. Números do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho apontam para índices alarmantes em acidentes com máquinas e equipamentos. O número de mortes nesse setor está 3 vezes maior do que em outros setores. A quantidade de amputações está 15 vezes superior do que em outros setores. E esses dados são obtidos através das informações colhidas pelo Ministério Público do Trabalho nos sistemas que desenvolve de colheita de dados. Então, significa que isso é um setor que merece um cuidado muito grande. O custo do acidente de trabalho é para toda a sociedade. Então, por isso que nós precisamos sempre insistir que as empresas adotem todas as medidas de prevenção de acidentes. Foi o que fez uma grande indústria do setor moveleiro do Distrito Federal. Ela decidiu investir na troca de todo o maquinário que expunha seus funcionários ao risco de acidentes de trabalho. Com equipamentos modernos e o treinamento adequado, os trabalhadores agora estão fora de risco. Você pode imaginar que, por exemplo, a indústria moveleira ainda funciona com aquelas velhas serras circulares que muitas vezes provocavam aquele que manuseava, por exemplo, um corte no dedo, até um dedo ou uma mão amputada. Mas não é mais assim que acontece. Estou ao lado do seu Ladir, que vai falar para a gente um pouco sobre esse novo processo de automação dos equipamentos de uma indústria moveleira. Sim, essa máquina aqui é uma seccionadora. Ela substitui as serras circulares para que o funcionário tenha total garantia e nenhum risco de acidente. Assim, não temos de forma alguma nenhum risco de acidente com o corte desses materiais. O risco é zero de acidente no trabalho. Esse maquinário atende à norma regulamentadora NR12 do Ministério do Trabalho. Ela estabelece garantias que devem ser seguidas pelas empresas quanto à segurança nas máquinas e equipamentos, resguardando a integridade física dos trabalhadores. A NR12 ela tem uma importância expressiva, porque ela vem e traz todos os detalhamentos que vão estabelecer para o trabalhador a melhor prevenção possível dentro daquele ambiente de trabalho. Mesmo assim, algumas empresas insistem em descumprir a regra. A NR12 ela não vem sendo cumprida a contento, ela não vem sendo considerada pelas empresas da forma adequada, porque a partir do momento em que ela prevê as medidas que devem ser adotadas para evitar acidentes e esses acidentes continuam ocorrendo, a conclusão é de que essa NR ela não vem sendo respeitada, ela não vem sendo cumprida da forma como deveria. Na intenção de evitar que esses acidentes ocorram ou para estimular a maior conscientização, a prevenção de acidentes nesses setores, tem sido uma atuação que a gente tenta fazer isso através de diversas frentes. Quais são? A gente pode fazer uma atuação preventiva através de campanhas, como nós fazemos, que é a campanha do Abril Verde, no intuito da conscientização da população a respeito da importância da prevenção de acidentes. Nós fazemos também audiências públicas, nós participamos de seminários. E uma atuação que nós não podemos esquecer, que é uma das principais também do Ministério Público, é ajuizar ações, investigar e depois ajuizar as ações
ou propor termos de ajustes de conduta, caso seja identificado, nos casos concretos, que aquela determinada empresa descumpriu as normas de segurança e saúde e lesou determinados bens, não somente individuais, mas também coletivos. Foi com esse objetivo, de estimular a prevenção, que o MPT realizou a campanha Não Vire Manchete, com vídeos já veiculados nas redes sociais. Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio, estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí numa altura de 3 andares. Hoje, eu estou aposentado por invalidez. Nesse vídeo, o personagem fala que caiu de um balancim. Esse equipamento é uma espécie de cadeira suspensa e está entre os equipamentos integrantes da NR12. Mas existem também os outros equipamentos que preocupam o MPT quando o assunto é trabalho em altura. As medidas de segurança para o trabalho em andaimes, por exemplo, estão nas normas regulamentadoras da NR18 e NR35 do Ministério do Trabalho. Infelizmente, elas não foram respeitadas quando o mestre de obra Pedro Alcântara trabalhava numa construção. Ele traz em seu corpo as marcas provocadas por uma queda de 9 metros de altura, quando rebocava paredes externas em um prédio na cidade de Valparaíso, em Goiás. O acidente aconteceu por imprudência da construtora, que fez uma adaptação com tábuas no piso do andaime onde Pedro estava. De manhã cedo, quando eu passei para subir no andaime, que eu passei para a parte da adaptação, que era uma adaptação de madeira, essa adaptação se rompeu, como se fosse um açapão. E devido a ela ter se rompido, eu caí despencando e fui despencando e batendo nas outras partes de baixo, até chegar no primeiro andar e ficar imobilizado por causa da quantidade de tábua e material que despencou junto comigo. Pedro é um dentre milhares de trabalhadores que se acidentaram no Brasil, vítima da falta de prevenção nas empresas. E como 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes e doenças do trabalho, vale lembrar que você também pode ajudar a evitar esses acidentes. Se encontrar alguma situação de risco, registre em foto e denuncie por meio do aplicativo MPT Pardal. Faça a sua parte e não vire manchete. No Rio de Janeiro, o Procurador-Geral do Trabalho assinou um termo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos para inibir o assédio no esporte. A reportagem é de Marcela Buzelin. Na piscina, a representação de um sonho. Nela, os atletas superam limites e se realizam no esporte. É o caso da nadadora Joana Maranhão, que já conquistou a melhor posição de uma atleta brasileira nas Olimpíadas de Atenas e levou medalha de prata no Pan-Americano em Toronto. Mas o sonho de Joana também já foi pesadelo. Aos 9 anos, ela foi abusada sexualmente pelo próprio técnico. Aos 9 anos, quando aconteceu, eu não tinha ideia de que eu tinha sido abusada. Eu sabia que tinha havido um toque, né, e um abuso, mas eu não sabia verbalizar, até porque sexualidade era um tabu dentro da minha casa e não fazia parte da minha educação que a minha mãe chegasse para mim e me ensinasse o que é um toque carinhoso, de um toque abusivo e que eu poderia falar com ela. Então eu preferi calar. Eu me tornei uma pessoa com fobia de ficar só no quarto, tive depressão, eu tomo remédio até hoje, eu faço acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, tentei suicídio 2 vezes. Então assim, realmente uma montanha-russa muito, muito pesada de enfrentamento e a compreensão de que a gente não supera um trauma, a gente aprende a conviver com ele. Hoje, Joana Maranhão se dedica a ajudar meninas e meninos, homens e mulheres que são vítimas de assédio. Na mesma piscina que eu tive as melhores experiências, eu tive a pior experiência também. Então estar aqui forte não é mais apenas por mim. Então esse enfrentamento, ele trouxe esse sentido para a minha própria vida. Então quando se fala que precisamos de mais Joanas, essas Joanas existem. Porque eu sempre fui a mesma Joana, só que eu me fortaleci com a força que essas outras mulheres me deram. Então eu quero dar essa força para essas outras meninas, para essas outras mulheres também. O MPT também abraça esta causa. A iniciativa começou no Paraná, com a elaboração de um termo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Ciclismo. Em Sergipe, foi firmado com a de ginástica e agora foi a vez dos esportes aquáticos, compromissos que já trouxeram resultados.
Logo depois que assinamos o termo de cooperação, já temos demandas em relação a assédio, né, na atividade, na natação em especial, né? E o foco do Ministério Público é esse, é avançar, né, nesse campo, não só aqui nos esportes aquáticos, mas também em outras modalidades. E no Rio de Janeiro, a abertura da competição de natação Troféu Maria Lenk foi marcada pela assinatura do termo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Trabalho e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. O objetivo do documento é conscientizar os atletas sobre o que caracteriza o assédio moral e sexual, como eles devem agir na hora que se sentirem assediados e para que se sintam acolhidos na hora de denunciar. Esse termo, ele é um termo onde a confederação, né, assume a obrigação de trazer os temas do assédio moral, do assédio sexual para o cotidiano dos atletas, para o cotidiano dos dirigentes e também dos técnicos. O que nós precisamos é discutir isso. O Ministério Público do Trabalho, ele assume o compromisso de fornecer material, fornecer o conhecimento técnico jurídico, né, também aos atletas, técnicos e federações, para que nós possamos efetivamente trazer o tema à tona. E é necessário, cada vez mais, que esses temas sejam discutidos, que sejam apuradas as responsabilidades e que os casos, eventualmente, que ocorram, venham a ser efetivamente punidos, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito civil e até, se for o caso, no âmbito criminal. O presidente da CBDA disse que não existem estatísticas sobre casos de assédio moral e sexual e que o assunto ainda é encoberto. Há uma cortina de silêncio que se faz em torno do assunto para não chamar atenção, para não despertar muita comoção, mas o fato é que a gente sabe que existe. Então, é uma iniciativa da melhor qualidade, essa que está sendo feita agora, né? Isso abre um espaço para que a gente possa desenvolver várias ações, né? Então, são essas ações que a gente está querendo, estamos conversando, estamos discutindo e que serão tomadas, né? Para que justamente venha mais à tona isso que está se procurando, que é cada vez mais a gente trabalhar num aspecto sadio, né? Um aspecto de mais respeito entre as pessoas. É uma questão de um clamor nacional, né? Então, internacional. E a gente no esporte está com a maior vontade de que isso ocorra o mais rápido possível. Entre as obrigações presentes no termo estão a criação de canais de comunicação eficazes, campanhas publicitárias educativas e a apuração e a punição em casos de assédio. Para a Procuradora do Trabalho, Andréia Lino Lopes, é fundamental que os atletas se sintam acolhidos ao denunciar. Uma das coisas muito importantes, principalmente no que diga respeito ao assédio moral e sexual, é ouvir a vítima, para que não haja essa culpabilização da vítima. Eu preciso ter pessoas especializadas nessa oitiva, porque ainda é um tabu em toda a sociedade as pessoas dizerem sobre o assédio moral e o assédio sexual. O abuso, a pedofilia, ela se alimenta de sombra e de silêncio. Então, quando a gente coloca luz e quando a gente fala sobre isso, é a melhor maneira da gente acabar com esse problema. O Trabalho Legal faz agora uma pausa, mas vai mostrar depois do intervalo. Dia Internacional do Jovem Trabalhador marca a inserção de jovens no mercado de trabalho através da aprendizagem. Em 1 minuto. O primeiro emprego a gente jamais esquece. Imagine para um adolescente de 14 anos que já pode trabalhar, desde que na condição de aprendiz, uma fase onde a capacitação teórica e prática começam a formar o perfil profissional. Para marcar o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, 24 de abril, você vai conhecer agora um pouco mais sobre como funciona a aprendizagem. A profissionalização é um direito assegurado com prioridade aos jovens e adolescentes do país. É um dever da família, da sociedade e do Estado estimular a aprendizagem profissional. Segundo o Ministério do Trabalho,
Desde 2005, foram contratados mais de 3 milhões de aprendizes no país. A aprendizagem é um importante instrumento de formação profissional em que, ao mesmo tempo, a empresa oportuniza o jovem a ter uma formação profissional e esse jovem também, em contrapartida, vai estar fazendo a sua prática profissional na empresa. E a empresa vai poder conhecer já o perfil profissional e ali podendo ser até um futuro funcionário dessa empresa que está contratando. A aprendizagem é permitida desde que o jovem esteja matriculado e frequentando uma instituição de ensino. Para a contratação, a lei estabelece a idade dos 14 aos 24 anos. A jornada de trabalho deve ser em turno diferente do período escolar e não pode ultrapassar 6 horas diárias. Pedro é jovem aprendiz e encontrou na aprendizagem profissional a oportunidade de exercitar tudo aquilo que ele aprende na instituição formadora. O professor está ensinando aqui e chegar ali na prática, a gente realmente vê o que a gente tem para fazer, entendeu? Realmente vê o que é para fazer. E aí choca com a teoria. É o início de tudo, né? É onde você forma as ideias, as questões de tudo do trabalho. Então é uma coisa que te incentiva, para o futuro. Simone supervisiona a atuação dos aprendizes na empresa em que trabalha. Ela destaca a importância que possui em orientar e capacitar o colaborador em condição de aprendiz. A gente, quanto gestor, cabe a nós tentar desenvolver ao máximo as nossas equipes. É de perceber as principais características e incompetência daquele colaborador e tentar sugar ao máximo disso dele. Não retendo conhecimento, é de dando responsabilidade, é de mostrando o seu valor junto à equipe, o que o seu desenvolvimento pode agregar de resultados positivos dentro da equipe, porque essa jornada de aprendiz, ela é uma jornada curta, mas ela é só o pilar para a carreira profissional dele. Então, ela precisa se fortalecer nessa base para que ele seja um profissional de sucesso. A aprendizagem no Brasil foi regulamentada em 1942. O objetivo era ampliar a industrialização por meio da profissionalização de adolescentes. O mercado de trabalho para esses jovens exige que eles tenham formação técnico-profissional. Como aprendizes, eles desempenham atividades práticas e teóricas que possam vir a desenvolver no ambiente de trabalho. O contrato de aprendizagem é um contrato especial de trabalho com duração de 2 anos, que é um instrumento de concretização do direito à profissionalização dos jovens e adolescentes, que é uma garantia constitucional, e tem por escopo inserir o jovem no mercado de trabalho de forma decente e protegida, atendida a carga horária que permita a sua permanência na escola, condições que respeitem a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Raíssa é um dos exemplos de como o programa de aprendizagem profissional pode ser decisivo para a contratação da carreira dos jovens. Ela começou a trabalhar como aprendiz aos 16 anos, foi efetivada pela empresa e atualmente exerce cargo de liderança. Iniciando como menor aprendiz, ela descobriu o que queria para a sua vida profissional. Antes de ser menor, eu não tinha muita noção do que eu queria ser, que carreira que eu queria seguir. O curso oferecido para menor aprendiz é o curso de auxiliar administrativo. E também por já trabalhar como menor na área administrativa, foi o que serviu de base para eu querer escolher o curso de administração de empresas. A aprendizagem profissional também dá oportunidade do primeiro emprego para as pessoas com deficiência. E nessas condições, não há limite máximo de idade. Nesse caso, o aprendiz pode acumular a remuneração da aprendizagem com benefício de prestação continuada. Para isso, as empresas recebem incentivos fiscais e tributários. No estabelecimento em que Simone trabalha, cerca de 60% dos aprendizes que também são PCDs acabam sendo efetivados. Como meta, a empresa procura desenvolver ao máximo as habilidades dessas pessoas. O tratamento é da mesma forma. A gente sabe que existe algum tipo de limitação, tenta entender e designa para a responsabilidade daquele colaborador a melhor atividade. A gente busca sugar dele o melhor e de dizer para ele que ele sempre está incluído da mesma forma que os outros, porque para a gente não existe distinção. Segundo a Lei número 10.097 do ano 2000, que é a mais recente lei da aprendizagem no Brasil, empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes na proporção entre 5% e 15% do quadro de empregados. Para o cálculo, devem ser levadas em consideração todas as funções que demandem formação profissional. Mas uma alteração recente tem causado preocupação para a Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, a Cor de Infância do MPT. O receio
é que o aumento da idade da aprendizagem para até 24 anos acabe por reduzir o número de aprendizes mais novos, entre 14 e 18 anos, que podem ser vítimas de trabalho infantil. A coordenadora da Cor de Infância do Distrito Federal explica como o MPT tem buscado atuar junto às empresas. O MPT ainda tem uma tolerância, né? Ainda faz um trabalho pedagógico. Ele tenta fazer a empresa ajustar espontaneamente a sua conduta, né? Ao invés de atuar de plano de forma repressiva, ajuizando uma ação judicial, por exemplo, a gente tenta que a empresa se ajuste espontaneamente. Mas com as empresas recalcitrantes, que não são poucas, aí sim a gente ajuiza ação civil pública, né, para o cumprimento da norma legal. A seguir, circuito de corridas no Rio Grande do Sul chama a atenção para uma grave questão no Brasil: o trabalho infantil. Em instantes. No Rio Grande do Sul, um circuito de corridas tem lembrado uma questão grave no Brasil: o trabalho infantil, que atinge 5% da população entre 5 e 17 anos. Em etapa alusiva ao Abril Verde, o evento esportivo chama a atenção ainda para as altas taxas de acidentes de trabalho, que também atingem crianças e adolescentes. Elas chegam a se acidentar até 6 vezes mais que adultos. A segunda etapa do circuito, que integra a campanha Chega de Trabalho Infantil, aconteceu no dia 14 de abril, em Porto Alegre, e o que se viu foram crianças e adultos brincando, rindo e correndo por uma mesma causa. A próxima etapa será no dia 6 de maio. Promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, as corridas estimulam atletas de todas as idades a vestirem a camiseta e calçarem o tênis para alertar a população para o grande número de crianças que, trabalhando, têm a infância roubada. O trabalho infantil, infelizmente, não vem decrescendo, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior índice, embora o pessoal estranhe bastante, né, pensando que é mais recorrente no Nordeste, no Norte, mas nós temos muitos casos aqui. Acho que a criança tem que estar na escola e brincando, aprendendo e crescendo com o decorrer da vida. Eu acho isso muito importante, porque hoje em dia a gente vê tanta criança sinaleira aí, né? Crianças às vezes têm umas habilidades que a gente nem sonha em saber que tem. Vocês gostariam de estar trabalhando ou vocês acham que é uma coisa de adulto isso? Eu acho que é coisa de adulto. O que vocês gostam de fazer no lugar de trabalhar? A gente gosta de brincar muito e correr. Vocês gostam de ir para a escola? Sim. E vocês querem ser o que quando crescer? Eu não sei. Eu sei. O que você quer ser? Piloto de helicóptero de bombeiro. A corrida serviu também para chamar a atenção para o problema dos acidentes de trabalho, que atinge pessoas de todas as idades. A questão é abordada na campanha Abril Verde, promovida pelo Ministério Público do Trabalho. No país onde um acidente de trabalho acontece a cada 48 segundos, a triste estatística também envolve crianças e adolescentes. De 2012 a 2017, os acidentes de trabalho fizeram 15.854 vítimas menores de 18 anos, de acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Mas os números podem ser bem maiores. A verdade é que no Brasil não se tem dados fidedignos em relação a acidentes do trabalho. A base que é normalmente utilizada são as CATs, né, que são as comunicações de acidente do trabalho, que são feitas pelos empresários normalmente. Aí nós temos dois problemas. As CATs, elas geralmente não têm aquela quantidade necessária, porque muitos empregadores não emitem a CAT. E, por outro lado, a CAT ela está vinculada só aos trabalhadores com carteira assinada. Temos desde situações de trabalho informal, naturalmente, né, de crianças e adolescentes sendo explorados em pequenos empreendimentos, crianças e adolescentes colocados em situação de trabalho doméstico, crianças e adolescentes
em situação de trabalho agrícola, muitas vezes expostos a agrotóxicos. E também temos a situação que é muito preocupante de crianças e adolescentes envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes, que é também uma das piores formas de trabalho infantil. A cada mês, quase 3 crianças em 2012 morreram em função do trabalho. Então, o trabalho infantil ele é perverso, porque ele pode matar, ele pode mutilar e ele pode adoecer, e rouba a infância. São Paulo sediou o lançamento da 3ª edição da Agenda Político-Institucional da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A publicação inclui várias proposições a serem levadas ao Congresso Nacional, visando maior atenção aos direitos do trabalhador brasileiro. A agenda foi lançada em cerimônia realizada durante o 23º Congresso Nacional dos Procuradores do Trabalho em São Paulo. Além da presença de cerca de 300 membros da associação, participaram ativamente do evento o presidente Ângelo Fabiano Farias da Costa e a vice Ana Cláudia Bandeira Monteiro. O lançamento foi prestigiado também pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury. A criação da agenda político-institucional é uma forma de se posicionar perante a sociedade civil organizada, principalmente após a aprovação da reforma trabalhista no último ano. Quando se edita a agenda político-institucional, a NPT está mandando para a sociedade, para o parlamento, para os associados e para toda a sociedade que nos cerca, a seguinte mensagem: a NPT tem preocupação com esses temas, que são tanto os interesses diretos dos associados e também o que nós chamamos de pauta social, que são projetos de lei, na sua maioria, que tratam de direitos dos trabalhadores, tratam de questões afetas diretamente aos direitos sociais, que são a nossa matéria-prima do Ministério Público do Trabalho. Essa já é a 3ª edição da agenda. Dentro dela, podemos ver proposições legislativas, requerimentos administrativos e ações judiciais do MPT, para que quem está lá em Brasília, no Congresso Nacional, possa ter uma maior atenção aos direitos da classe trabalhadora. Nessa 3ª edição, nós trazemos aí todo o panorama de atuação da NPT no cenário legislativo, com projetos na área de fortalecimento da instituição, dos direitos, das prerrogativas, das garantias, dos interesses dos membros do Ministério do Trabalho, mas também a parte relativa à nossa atuação social. Aqueles projetos que hoje tramitam no Congresso Nacional que podem trazer prejuízos para os trabalhadores ou também que podem trazer avanços na legislação trabalhista. O Procurador-Geral do MPT, Ronaldo Fleury, destacou o trabalho em parceria com a NPT. Desde que eu assumi na PGT, nós temos um trabalho muito próximo à NPT no que tange a defesa dos direitos sociais, a defesa dos interesses do Ministério Público do Trabalho perante o Congresso Nacional, perante o CNMP. E essa agenda, ontem lançada pela NPT, aqui, a Agenda Política Institucional, ela é muito parecida, tem muitas semelhanças com as pautas político-institucionais do Ministério Público do Trabalho. Além de mostrar ao Poder Legislativo posicionamento contrário diante das recentes mudanças nas leis trabalhistas, a agenda também é um instrumento para que a sociedade acompanhe o calendário da atuação do MPT em temas ligados aos direitos sociais. A 3ª edição está disponível gratuitamente em formato digital no site da NPT. Nós trazemos isso como um oferecimento à sociedade do que a NPT faz, não apenas a defesa de direitos corporativos, que são legítimos porque somos uma associação de procuradores, mas também uma participação numa discussão para a melhoria de direitos sociais, para defesa da ordem jurídica, do regime democrático. Esta edição vai ficando por aqui, mas lembro que sugestões de reportagens são muito bem-vindas no e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. O endereço está aí na sua tela. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra no portal www.npt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até a próxima edição.